Olá pessoal, eu sou o Silvano Mota, eu sou do projeto Livro no Ponto e nós estamos lendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Nós estamos no segundo capítulo do livro, que tem como título O Grande Segredo de Tratar com as Pessoas. Nós vamos dar continuidade do último áudio, essa é a parte 2, que a gente vai falar um pouco mais também sobre essa temática, né? Lembrando que na última leitura, o mais importante que a gente pode frisar é de que a gente tem o desejo de ser importante. As pessoas, elas têm essa ânsia de ser importante, né? Então muitas pessoas inclusive ficam doentes em função do desejo de conquistar simpatia e atenção e desfrutar desse ar de importância. Então a gente vai dar continuidade nessa leitura, tá? Que a gente está aqui na página 57 para quem tiver esse livro, que é a 52ª edição. E já começa com uma pergunta assim: qual a causa da insanidade? Perdão, eu desliguei o ventilador para a leitura ficar melhor. E já começa dessa forma: qual a causa da insanidade? Ninguém pode, por certo, responder a uma pergunta tão vasta como esta. Mas nós sabemos que certas doenças, como a sífilis, atacam e destroem as células do cérebro, causando a loucura. De fato, metade de todas as doenças mentais pode ser atribuída a causas físicas, tais como lesões cerebrais, álcool, tóxicos e ferimentos. Mas a outra metade, e essa metade é a parte mais terrível do caso, a outra metade das pessoas que se tornam insanas mentalmente, pelo menos na aparência, nada de anormal apresenta organicamente nas suas células cerebrais, mas nas neuroscópias, quando estudados por meio de microscópios da mais alta potência, os tecidos cerebrais mostram-se perfeitos, tão saudáveis como os seus e como os meus. E aí vem uma pergunta: por que essa gente se torna atacada das faculdades mentais? Formulei recentemente esta pergunta ao médico-chefe de um dos nossos mais importantes hospitais para loucos. Este doutor, que recebera as mais altas honrarias e os mais ambicionados títulos pelo valor dos seus conhecimentos no campo da psiquiatria, confessou-me, com toda franqueza, que ele mesmo não sabia por que as pessoas se tornavam insanas. De certo, ninguém sabe. Mas disse que muita gente se torna assim porque encontra na insanidade a satisfação da consideração que sempre almejou e que não teve facilidade de encontrar no mundo real. Contou-me então um seguinte caso. Tenho agora um cliente cujo casamento foi uma verdadeira tragédia. Ele queria amor, satisfação sexual, filhos e prestígio social, mas a vida acabou com todas as suas esperanças. Seu marido não a amava. Recusava-se mesmo a fazer as refeições com ela, obrigando-a a servir os alimentos no próprio quarto. Ela não teve filhos nem destaque social. Tornou-se louca e, em sua imaginação, divorciou-se do marido e retomou seu nome de solteira. Acredita agora que se consorciou na alta aristocracia britânica e faz questão de ser chamada de Lady Smith. No tocante aos filhos, imagina que tem um novo bebê cada noite. Sempre que chego para visitá-la, diz-me: doutor, tive um filhinho a noite passada. Uma vez desfeita a vida, todos os barcos dos sonhos se chocam nas rochas ásperas da realidade. Mas, nas encantadoras e fantásticas ilhas da loucura,
todas as suas galeras correm para o porto, velas enfunadas e o vento assobiando em torno dos mastros. Trágico? Não sei. Seu médico me disse. Se eu pudesse com minhas mãos restituir sua sanidade mental, não faria. Ela é muito mais feliz assim como está. Se muitas pessoas vivem tão desejosas de consideração que chegam a se tornar desequilibradas mentalmente para conseguir o seu intento, imagine que milagres poderosos realizar dando às pessoas uma apreciação honesta deste aspecto da insanidade. Um dos primeiros homens da área comercial nos Estados Unidos a receber um salário superior a $1 milhão anualmente, numa época em que não havia imposto de renda e em que o indivíduo que recebesse $50 semanais era considerado de boa situação, foi Charles Schwab. Andrew Carnegie escolheu-o para ser o primeiro presidente da recém-fundada United States Steel Company em 1921. Quando Schwab tinha apenas 38 anos de idade, posteriormente Schwab deixou a US Steel e foi dirigir a Bentley Steel Company, então em má situação, e dela fez uma das empresas mais bem-sucedidas dos Estados Unidos. Aí uma pergunta. Por que Andrew Carnegie pagava Schwab mais de $3 mil por dia? Por quê? Porque Schwab era um gênio? Não, porque ele conhecia mais sobre a manufatura do aço do que outras pessoas? Tolice. Charles Schwab disse-me que tinha muitos homens trabalhando para si, que conheciam mais sobre a manufatura do aço que ele. Segundo Schwab, a razão de receber um salário tão elevado era a sua habilidade em tratar com as pessoas. Perguntei-lhe como fazia isso. Eis o segredo revelado por suas próprias palavras. Palavras que deviam ser gravadas na eternidade do bronze e postas em cada lar e escola, em todas as lojas e em todos os escritórios da terra também. Palavras que as crianças deviam decorar em vez de gastar o seu tempo decorando a conjugação dos verbos ou a quantidade das chuvas anuais. Palavras, enfim, que transformarão a sua e a minha vida caso nos resolvamos a segui-las. Essas são as palavras. Considero minha habilidade em despertar o entusiasmo entre os homens a maior força que possuo e o meio mais eficiente para desenvolver o que de melhor há em um homem é a apreciação e o encorajamento, disse Schwab. Não há meio mais capaz de matar as ambições de um homem do que a crítica dos seus superiores. Nunca critico quem quer que seja. Acredito no incentivo que se dá a um homem para trabalhar. Assim, sempre estou ansioso para elogiar, mas repugna-me descobrir faltas. Se gosto de alguma coisa, sou sincero na minha aprovação e pródigo no meu elogio. É uma observação. Seria interessante fazermos um exercício no nosso cotidiano a partir de agora com a nossa leitura, de que quando a gente tem aquela vontade de opinar, principalmente agora na época das redes sociais que a gente quer opinar, se não for para elogiar, a gente pode talvez se conter, né? Esse ditado já é na realidade muito velho. Se você não tem a agregar, não tem por que opinar. A não ser que alguém realmente peça a sua opinião verdadeiramente. Se a pessoa realmente quer a sua opinião e se você tem essa abertura, aí sim vale a pena você falar a verdade. Mas se a pessoa não te pede a opinião, né? Mesmo assim você quer dar uma opinião, tenta achar algum ponto positivo naquele fato para você falar. Se for para falar, fale um elogio.
Fica um exercício para talvez a gente aplicar esta semana. E aí a leitura continua, né? Eis o que Schwab fazia. Mas o que faz a média dos homens? Exatamente o oposto. Se não gosta de qualquer coisa, investe contra o subordinado, mas se gosta, não diz nada. Como diz o ditado, o mal fiz uma vez, e nisso sempre falaram. O bem fiz 2 vezes, mas nisso nunca falaram. Porque também existe essa questão, as pessoas, para apontar e falar mal, são muitas. Agora, quando acontece uma coisa boa, positiva, as pessoas às vezes nem reconhecem. Então, é um fato nosso nesse 2º capítulo de que é a empatia, né? As pessoas, elas têm que se colocar no lugar do outro e fazer os elogios necessários. E assim você acaba conquistando mais ainda aquela outra pessoa. Continuando a leitura. Tenho viajado muito na minha vida e tenho encontrado grandes homens em várias partes do mundo, declarou Schwab. Mas ainda estou para encontrar o homem, seja qual for a sua situação, que não tenha feito melhor trabalho e nele posto maiores esforços sobre um espírito de aprovação do que se tivesse de fazê-lo sobre o espírito da crítica. Isto, disse ele francamente, foi uma das principais razões do fenomenal sucesso de Andrew Carnegie. Carnegie elogiava seus associados publicamente, do mesmo modo que o fazia em particular. Carnegie fez questão de elogiar seus assistentes até mesmo na sua sepultura. Escreveu para si mesmo um epitáfio que diz: aqui jaz um homem que soube ter junto a si homens que eram mais inteligentes que ele. Eu vou terminar a leitura aqui, pessoal, na página 60, para que a gente possa continuar este capítulo numa terceira parte. Ele é um capítulo um pouco maior e aqui já vai continuar também falando sobre essa questão de o grande segredo de tratar com as pessoas. Recapitulando que nesse capítulo a gente percebe que as pessoas, elas desejam ser importantes, né? E se você se coloca no lugar do outro, com elogios em feitos positivos, não é mentir, mas é você colocar aquela lupa em algo positivo que o outro faz, você está num caminho positivo. Então, a gente termina aqui essa leitura dessa semana e semana que vem a gente retorna aos domingos pela manhã no canal do Silvano Mota no Instagram, no YouTube e também no canal do projeto Livro no Ponto do Instagram e do Facebook. Eu também estou disponibilizando tanto o vídeo quanto o áudio desse livro nessas redes sociais e também no Facebook. Obrigado a todos por acompanhar mais esse áudio e mais esse vídeo e até semana que vem.